relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Estamos falando, irmãos, de um anjo selador. Não falamos sobre isso? Porque o anjo selador, ele vem primeiro selando os filhos de Deus em suas testas. Para quê? Para que quando vêm as armas destruidoras, eles não vão tocar em quem tem o selo em suas testas, os selos de Deus. Amém? O selo de Deus, ele não é só como o que significa um selo, propriedade, segurança. Nós vimos isso, irmão. Amém? Aí ele está dizendo o que aqui? Preste bem atenção. Ele está falando de um selo aqui. Olha lá. Lá, um pouquinho mais acima. Ele está dizendo, ele está falando, irmãos meus, aqui, sobre uma cura divina. Não está? Por que será que ele está falando de cura divina? Por que cura divina? Você acha, irmãos, que... Presta bem atenção. Vai chegar o momento que nós temos que ter essa cura divina. Sabe, quando falamos de cura divina, o que é cura divina? Cura divina. Cura que vem de onde, irmãos? De Deus. Precisamos desta cura que vem de Deus. Cura para o corpo físico e cura para as nossas almas. Amém. Cura divina. Vai chegar o momento, irmãos, que o remédio não vai adiantar. Porque as pragas estão aí. Seja elas como disse, seja elas pré. Sabe o que significa pré? Pré ou não? Pré-tribulação. Antes um pouquinho, uma pré-tribulação. Não é ainda a grande tribulação. É a palavra pré, Pré-tribulação. O profeta usa isso nos selos, dizendo que eles tiveram uma pré-tribulação. Quantos já ouviram essa palavra? Pré-tribulação. Não é em plenitude ainda. Mas é um pré. Não sei se vocês podem me ajudar aí, Rebeca.
com alguma coisa sobre pré para me ajudar. Vocês estão conectados aí? Vamos lá. Uma pré. Ainda que seja uma pré, irmãos, mas nós passamos por isso, e ele disse, e precisamos disso. Agora, olha a conexão destas palavras, eu quero fazer sentido para a igreja. Ele disse, ouça, hoje precisamos da cura divina mais desesperadamente do que jamais precisaríamos. E enquanto os dias se passam e passam, assim mais e mais precisaremos. E isto acontecerá depois de algum tempo, a menos que um homem seja selado com o Espírito Santo, aonde? Em seu coração, até que ele tenha se aberto a todos os tipos de coisas, não, veja bem, não se aproximará. Quer dizer, estas pragas, essas enfermidades, não vai se aproximar daquele que tem o selo. Amém. Qualquer um que tem o selo de Deus na testa, quando aquelas tremendas pragas começarem a cair, estamos na junção, no cruzamento agora. Por isso que eu usei essa palavra pré, né? Essa pré. Né? Não sei, Rebeca, você acha no português isso para mim, pré, para mim fazer um pouquinho mais claro para a igreja, que eu quero que vocês entendam, Rebeca, o verbo no português pré-tribulação, pré, para que vocês entendam, porque vai haver a grande tribulação. A grande tribulação vai haver. A grande tribulação. Mas nós aqui passamos por uma pré. A Bíblia disse que, a Bíblia usa a expressão assim, essa momentânea, né? Pré-princípio de dores. A Bíblia fala essa momentânea tribulação. Não tem essa expressão da Bíblia? Amém, irmãos? Amém. Momentânea, acha aí, irmãos meus. Momentânea tribulação, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Está vendo? O que é momentânea? Rápida, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. É a grande tribulação que nós passamos? Não é. Produz para nós um peso eterno. Certo? Então, você vai observar que isso que está acontecendo são princípios de dores. É princípios de dores. Uma pré, entendendo? Essas coisas que estão acontecendo aí. E, por que não dizer também, né, um pequeno aperto? Vocês estão dizendo? Um pequeno aperto. E nós teremos, irmãos, nós temos este selo do Espírito Santo e essas coisas não vão se aproximar de quem tem o selo. Amém? Vocês entenderam? Então, dentro dessa junção, eu estava observando o profeta citar Noé aqui, trabalhando, vocês entenderam? Trabalhando dentro disso. Ele estava operando ali, baseado no quê? Na revelação que lhe tinha sido dada, e ele começou a martelar. Amém? O que eram aquelas marteladas que ele dava? Ele estava operando a sua salvação. Quantos entenderam isso? Em obediência. Em obediência. Agora, o profeta citou isto. Ele citou isso dizendo assim, ó, eu creio que há uma noiva que é predestinada. Creio que Deus disse que ele teria uma igreja sem mácula, nem ruga. Creio em predestinação, que a noiva é predestinada. Ela terá de estar lá. Amém. Espero estar com ela. Isso é, está vendo? Estou com ela. Agora, depende de mim fazer o quê? Operar minha própria salvação com Deus até estas coisas serem aprovadas de Deus e então ser selado no reino de Deus. Aí está o Espírito Santo. Aí está o quê? Aí está o Espírito Santo. Aí estão as genuínas obras de Deus. Está selado até o dia da redenção. Então,
operar, viver, obedecer. Então, algo, eu quero que vocês vejam, que na mensagem Hebreus 5 e 6, Hebreus 5 e 6, primeira parte, parágrafo 46, nesse sermão, o profeta cita uma escritura. Ele cita a escritura de Hebreus 5, Hebreus 5, verso 8. Tem a sua Bíblia aberta. Abre a sua Bíblia aí, que às vezes mesmo que é colocado no telão, mas abre a sua Bíblia e as irmãs e a Rebeca produz para mim aqui que eu estou sem a mensagem. Hebreus 5 e 6. Hebreus 5 e 6, primeira parte, parágrafo 46 e 47. Eu quero ler isso aqui. Aonde Paulo fala sobre a obediência. Ele está falando sobre o sacerdócio de Cristo. E ele disse aqui, no verso 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Vocês conseguiram captar algo aí? Aprendeu o quê? A obediência? Como aprendeu a obediência? Veja bem, ainda que era filho, aprendeu a obediência, né, por aquilo que padeceu. Ele foi, irmãos, operando ali, né, operando, trabalhando. Então, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Agora, aqui está onde eu quero chegar. Ele disse, no verso 9. Coloca no 46 para mim. Isso, 47 agora. Agora, ele disse, agora, aqui está onde eu quero chegar, nesse verso 9. Ouça, eu creio que o irmão Neville falou sobre isso na quarta, eu não estava aqui, bem, ouça. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna o quê? Salvação para todos os que lhe obedecem. E vocês vão entender. Então, a salvação aqui é para todos os que obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer. Nós deixamos isto ali, naquilo, porque nós vamos apanhar Melquisedeque em poucas noites. Agora, nós vamos começar nisso, nosso estudo regular. Eu gostaria de poder ler o restante disto por um momento. 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Veja bem, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Eu espero que o Espírito Santo leve isto para bem dentro de você agora. Porque o que se alimenta de leite, ele não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Menino. Agora, todo o tempo, irmãos, eu gostaria que cada um de nós pudéssemos, né, nos soltar, como disse o profeta, todo o tempo que o menino, né, Paulo disse, usa essa expressão, que quando o menino não recebe a adoção, ele é filho.
Mas se ele não recebe adoção, ele é igual servo. Quantos lembram dessa expressão de Paulo? Eu creio que é em Gálatas, é isso? Todo tempo que é menino, não difere em nada dos servos. Pode deixar a escritura lá, e a Rebeca vai comigo aqui. Ou melhor, coloca para mim essa escritura. Todo tempo que é menino, vamos ver se nós achamos lá em Gálatas lá. Gálatas 4. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, todos aqui, todo tempo que o herdeiro é o quê? Menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo do quê? De tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém. Amém. Agora, Paulo estava dizendo aqui sobre o alimento sólido e o leite, não é? Na escritura de Hebreus. Porque o que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ele é o quê? Menino. E se você der a um bebê alimento sólido, você o matará. Esta é a razão pela qual muitas pessoas dizem: eu creio nisto. E faz o quê? Se afastam. Continuam meninos. Eles simplesmente não podem compreender. Eles simplesmente não podem se agarrar àquela verdade. Ela os mata. Grandes e poderosas coisas a igreja devia saber hoje. Mas você não poderia ensinar isto. Eles tropeçam nisto. Eles não sabem o que fazer com isto. E às vezes tem que levar a igreja sempre com leite. Porque se der um alimento sólido, faz o quê? Mata. Mas Paulo disse, mas o alimento sólido é para quem? Para quem que é o alimento sólido, irmãos? O alimento sólido é para os adultos, né? O alimento sólido é para os adultos. Se o leite é para o menino, o alimento sólido é para quem? Para quem que é o alimento sólido, irmãos? Vamos lá, para quem que é o alimento sólido? Se o leite é para criança, alimento sólido, não precisa nem, irmão, você ter escola para saber isso. Não precisa ter escola para saber. Se leite é para criança, alimento sólido é para quem? É para os adultos em Cristo. É para os amadurecidos. Agora, observe bem por que eu estou entrando nisto. Porque nós ouvimos domingo passado sobre essa adoção e como que o Espírito Santo é esse instrutor. Amém? Ele vai nos instruindo. Agora, observe aqui, irmãos. Observe aqui. Ele disse assim, Paulo falando a este grupo hebreu, ainda estudantes, ele está falando agora, estudantes, bem aprendido, nós encontramos isto em poucos momentos, bastante educativo, mas o profundo mistério espiritual, a igreja continua cega a isso, ele disse. Quando deverias estar ensinando a outros, ainda sois meninos. Eu sei que há muitos que levantarão e dirão, eu não preciso mais ir à igreja. Louvado seja Deus, o Espírito Santo tem vindo, ele é o mestre. Quando você tem aquela ideia, você está simplesmente errado. Por que então o Espírito Santo estabeleceu o mestre na igreja? Se ele iria ser o mestre.
Primeiro há apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. O Espírito Santo estabelece mestres na igreja para que então ele possa ensinar através do mestre. E se se isto não está de acordo com a palavra, Deus não a confirma. Então não é o tipo correto de ensinamento. Isso deve se comparar com toda a Bíblia e estar simplesmente tão vivo hoje como isso foi então. Aí está a verdadeira coisa manifesta. Agora observe, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Aí que está. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Saber o que é certo e o que é errado, através do quê, irmãos? Do discernimento. Agora observe, começando agora com nossa lição. Aí ele vai entrar, eu vou entrar em algo profundo, mas eu vou voltar aqui. Na mensagem A Era de Esmirna, parágrafo 15, vou pedir para que elas coloquem para mim a era, não o livro, Rebeca, a era mesmo lá, busca lá na tradução de Goiânia. A era da igreja de Esmirna, parágrafo 15, exatamente parágrafo 15, o profeta cita esta obediência. Agora veja só isso aqui. Vamos ver lá para me ler isso aqui. E depois eu vou ler Laodiceia, parágrafo 147. Pode pôr aqui, irmão? Lá? Vamos lá. Vamos ver se conseguimos colocar isso aqui. Parágrafo 15 desta mensagem. O profeta disse assim: eu quero que vocês tenham em mente, nesta noite, operar a sua salvação através do quê? Nós vimos que Jesus foi obediente por aquilo que ele padeceu. E me veio ao coração trazer isto nesta noite, esse parágrafo desta mensagem, Esmirna. Deixa eu ver aqui. A era de Esmirna. Parágrafo 15. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui, né? Parágrafo 15. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Porque às vezes, aqui ó, 12, 13, 14, 15. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui, ó. Ele disse aqui, ó, agora o Senhor Deus Todo-Poderoso, deixa eu ver isso aqui mesmo, ó. 15. Agora o Senhor Deus Todo-Poderoso, conheço, ei-lo andando no meio do seu povo. Então ele está dizendo que ele anda no meio do seu povo. Ei-lo, o supremo pastor do rebanho. Mas ele impede a perseguição? Ele impede a perseguição? Há uma pergunta, irmãos. Ele impede a perseguição? Não, qualquer um sabe. Ele impede? É uma pergunta para você. Deus impede que você seja perseguido? Não. É simples, não é, irmãos? Não. Ele põe termo à tribulação? Sabe o que é termo? Quer dizer, ele põe termo à tribulação? Não. Está dizendo, a sua momentânea tribulação serve para produzir algo em você. Amém. Ele não põe. Ele simplesmente diz, eu conheço tua tribulação. Não estou absolutamente esquecido dos seus sofrimentos. Que grande empecilho isto é para tantas pessoas. Como Israel, eles querem saber se Deus realmente os ama. Como pode Deus ser justo e amar se ele fica perto e observa seu povo sofrer? É isto o que eles perguntam em Malaquias 1:3.
peso da palavra do Senhor contra Israel. Lembra dessa escritura? Eu preguei tanto sobre isso aqui. Eles pensam que o amor, né, vejam, peso, né, aqui, só não me perdi aqui, e disse, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, e vós dizei, em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Hã? Ele está citando Esaú? Sim. Ele está falando de Jacó? Sim. Amém? Amém? Amém. Se você olhar para Esaú, né, eu me lembrei aqui que ele deu para Esaú um monte, não deu? Deu. Qual foi o monte que ele deu para Esaú? O monte de Seir. Aí o profeta disse, o monte de Seir são as denominações, deixa eles. Mas para Jacó, que ele deu para Jacó? A graça. Mudou o nome de Jacó. Mas vai acompanhando. Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Vejam, eles não podiam calcular o amor de Deus. Eles pensavam que amor significa nenhum sofrimento. Eles pensavam que amor queria dizer um nenê com cuidados paternais. Porém, Deus disse que seu amor era eletivo. A prova de seu amor é eleição. Amém. Que não importaria o que viesse a acontecer. Seu amor era provado verdadeiramente pelo fato de que eles foram escolhidos para a salvação. Porque Deus vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e crença da verdade. Ele pode entregá-los ao sofrimento como ele fez com Paulo. Ele pode entregá-los ao sofrimento como ele fez com Jó. Esta é uma prerrogativa sua. Ele é o quê? Soberano. Mas é tudo com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que depois de termos sofrido por um momento, nos tornaríamos perfeitos. Ele não aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Agora ele disse aqui, então veja. Aí ele disse, através disso, né, de termos sofrido por um tempo, nos tornaríamos perfeitos, seríamos estabelecidos, fortalecidos e firmados. Como disse Jó, ele pôs força em nós. Vocês o viram? Ele próprio, sofrendo, ele aprendeu o quê? Obediência através das coisas que ele sofreu. Ele aprendeu a obediência. Então, a obediência se aprende. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E segundo Paulo, ele deixou à sua igreja uma medida de sofrimento que eles também, pela sua fé em Deus, enquanto sofrendo por ele, chegariam a um ponto de perfeição. Não meninos, mas comendo alimentos sólidos, porque o alimento sólido é para quem? Para os perfeitos, adultos. O que ele queria com isto? Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a
paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Agora, essa paciência não está dentro daquela estatura de um varão perfeito? Amém. Não está ali, lembra? Amém. Que nós vimos? Então, o Espírito Santo está tratando conosco. E nós estamos operando dentro disso. Agora, uma coisa eu quero colocar aqui hoje ainda. Observe isso aqui. Vamos ver se dá tempo de colocarmos isso aqui. Na mensagem Deus Guarda a Sua Palavra, em 7 de abril de 1957. Quantos lembram aqui que eu falei sobre a rede, né? O reino de Deus é como um pescador. Lembra que eu citei isso, né? A Bíblia diz, em Apocalipse, e o anticristo enganou a todos que habitam sobre a face da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. O seu nome foi escrito então. Agora, você diz, por que pregar o evangelho então? Porque eu vou entrar nisso aqui que eu estava meditando. Nós temos que operar a nossa salvação. Mas eu estava meditando nisso aqui. Jacó e Esaú. Abel e Caim. Jesus e Judas. A pomba e o corvo. Moisés e Janes e Jambres. Eu estava meditando nisso aqui. Como que você vai operando a sua salvação? Você é um eleito? Eu sou um eleito. Eu sou predestinado. Eu sou salvo antes da fundação do mundo. Em outras palavras, então eu não vou me perder. Deus me salvou Mas observe bem que tem algo aí dentro. Na mensagem Hebreus, capítulo 6, segunda parte, parágrafo 82, o profeta disse assim, agora você diz, bem, irmão Branham, então se eu me tornar um cristão, eu posso fazer tudo o que eu desejar? Se eu me tornar um cristão, eu posso fazer tudo o que eu desejar? Ele disse, absolutamente. Se você é um cristão, faça o que você desejar. Vocês entenderam isso, irmãos? Amém. E eu vou garantir que você não terá nenhum desejo de fazer o que é errado. Amém. Aí que começa a coisa. Aí que você começa a ver, irmãos, aonde o Espírito Santo começa a trabalhar com estes filhos predestinados para a adoção. Então, eu me tornei um cristão, você pode fazer o que deseja. Eu vou garantir para você que se você é um cristão, você não vai ter desejo de fazer o que é errado. Você fará qualquer coisa. Eu sempre fiz exatamente o que eu quis. E se eu sirvo a causa do Senhor, porque tenho medo de ir para o inferno, eu não estou servindo corretamente. Se eu vivo fiel à minha esposa, porque tenho medo de que ela se divorcie de mim, eu não sou um bom marido. Porém, eu não a faria por nada, pois eu a amo. Qual que é o amor de Deus? O amor de Deus é eletivo. E qual que é o nosso amor para com Ele? É assim que é com Cristo. Quando um homem nasce do Espírito de Deus, não porque ele gritou, falou em línguas ou alguma emoção, mas em seu coração, o amor entrou e tirou o lugar do mundo. Eu diria que ele ama e ele anda com ele cada dia. Você não tem que dizer, está errado fazer isso.
que é uma força, né, de expressão, está dizendo, por quê? Irmãos, algo começa a operar dentro do eleito. Ele começa a operar a sua salvação. Vocês estão entendendo ali? Algo começa a operar ali. Eu gostei disso. Então, ele disse aqui, eu diria, né, que você não tem que dizer-lhe, está errado fazer isso, aquilo outro. Ele sabe que aquilo está errado. Ele é um produto ordenado da graça soberana de Deus. Exatamente. Pois é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, foram participantes do dom celestial. Agora, nós, às vezes, cremos que aquilo foi o homem que foi uma vez iluminado e caiu outra vez. Porém, a Bíblia não mostra isso desta maneira. É absolutamente impossível para um homem, ele diz aqui, que tem recebido o Espírito Santo, alguma vez cair. Agora, leia isto e descubra se aquilo não está certo. Observe aqui, tome o texto todo e o conteúdo, ou melhor dizendo, o contexto. Agora, ele está começando a falar sobre o que é isto. Prosseguimos à perfeição. Como que se chega à perfeição? Com leite ou com alimento sólido? Com alimento sólido. Com alimento sólido. Vê ali para mim, irmãozinho, de um livro igual esse aqui que tem ali para mim. A minha maleta lá, faz favor. Um alimento sólido. Agora ele disse, mais um pouco aqui, irmãos. Agora ele está começando a falar o que é isto. Prossigamos à perfeição. Agora, ele disse, não carnal, lançando o fundamento aqui de doutrinas e batismos e reformas e assim por diante. Não vamos fazer isso. Prossigamos à perfeição. O assunto aqui é o quê? Perfeição. E perfeição vem através de Cristo. Como entramos em Cristo? Se unindo à igreja? Se unindo à igreja que entramos em Cristo? É uma pergunta para nós, irmãos? Não. Através de um Espírito, somos todos o quê? Batizados em um corpo. Não por falar em línguas, estreitar de mão. Está vendo? Em um batismo. Na onde? Nas águas. Mas através de um Espírito, somos todos batizados em um corpo. Você compreendeu isto? Você conseguiu compreender isto? Esta é a perfeição. E quando você entra naquilo, você está em Cristo e o mundo está morto para você. E você anda como o Cordeiro cada dia e seus passos são ordenados por Deus. O que fazer? As privações, está vendo? As privações e provas que passamos. Você diz, você tem prova? O que ele disse? Sim, Senhor. Para que vem a prova? A prova vem para nós operarmos a nossa salvação. São testes que vêm. A tentação vem para nós. A tribulação vem, como essa pré-tribulação vem para nos trazer a paciência. Como disse a Escritura ali, até chegarmos à paciência e à perfeição. Vocês estão compreendendo? Agora, eu estava lendo aqui, esses dias, até eu deixei aqui para ler para a igreja, algo que, deixa eu ver aqui, seja dentro desse assunto até mesmo que como eu estava falando no começo do culto aqui, eu achei realmente algo tremendo isso aqui, irmãos. Passamos por provas, passamos por tribulação. Estamos falando sobre o selo do Espírito Santo. Estamos falando sobre preparar as nossas lâmpadas. O selo do Espírito Santo, irmãos, o selo do Espírito Santo é o inspetor do vagão do trem?
Eu vou fazer as perguntas e vocês respondem. O selo do Espírito Santo é o inspetor do vagão do trem? Quantos digam amém? É? O selo do Espírito Santo é o tutor que vai falando com o filho? É? É, irmãos? É o Espírito Santo te levando ao Espírito Santo. É o Espírito Santo conduzindo. Então ele vem para todos que obedecem, porque o filho, como nós vemos lá, que não obedece, que não é aprovado, não passa de servo, que é menino, não chega à perfeição. Mas isso está baseado, irmãos, numa eleição. Nós vamos ver isso aqui. Numa predestinação. Agora, disse o profeta na mensagem de perguntas e respostas, não tem traduzida, vocês só me escutam aqui. Ele disse assim, ó, bem, referente a isto, mas se você unicamente está dizendo que foi batizado no batismo cristão, porque fizeram uma pergunta para o profeta, assim, eu fui batizado na idade de 13 anos, deveria eu batizar-me outra vez? Fizeram a pergunta para ele. Irmão Brana, eu fui batizado na idade de 13 anos. Deveria eu ser batizado outra vez? Aí a resposta dele é o seguinte: se você tem sido um cristão todo esse tempo, desde que você tinha 13 anos de idade, um crente em Cristo, eu ficaria da forma que eu fui batizado em nome de Jesus Cristo com 13 anos. É como, irmão, se a pessoa tivesse assim, irmão Brano, eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eu tinha 13 anos. Agora, vamos dar um exemplo, como se ele tivesse 30, 35, e tivesse ouvindo o irmão Brano no tempo do profeta ali, sabe, irmãos? Que dissesse assim, irmão Brano, eu fui batizado, eu tinha 13 anos, deveria eu batizar outra vez? Ele disse, olha, se você tem sido um cristão todo esse tempo, desde que você tinha 13 anos de idade, um crente em Cristo, eu ficaria como está. Eu não faria outra vez. Se Deus tem te abençoado e te dado o Espírito Santo desde então, olha só, o batismo nas águas foi unicamente uma forma, foi somente para mostrar ao mundo, à congregação, né, e a você, que você estava, mostrar ao mundo, né, ou à congregação em que você está, então, de que você, diante de testemunhas, provou que você creu que Deus enviou o seu Filho e que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que você foi sepultado juntamente com ele, e que você se levantou novamente em uma nova vida, e essa mesma pessoa que viu quando você se batizou, vai te encontrar no dia do julgamento. Quantas vai estar lá no dia do julgamento? Você não batizou em nome de Jesus Cristo? Sim, batizei. E por que você não serviu? Então o seu testemunho foi falso? Como nós estávamos falando de Éfeso. Aqui, lembra que, sabe, irmãos, não sai mais da gente, sabe, irmãos, não sai mais do coração do cristão, do eleito, quando ele começa a operar a sua salvação, sabe? Ele é um eleito, nós vamos ver aqui, ele é um eleito. Ele pode fazer o que ele quer? Pode? Não pode, irmãos? Ele pode, mas o irmão disse, mas eu garanto que ele não vai fazer? Tá, mas por quê? Por quê que ele não vai fazer? Porque o Espírito que está ali vai operar. Ele vai crescer. Ele vai se tornar adulto, ele vai chegar à perfeição. Ele vai aprender a obediência por aquilo que padeceu. E a prova da vossa fé opera? Paciência.
E a tribulação, como eu disse, essa pré-tribulação que vem, essa tribulação momentânea que vem, ajuda? Ajuda. Ele aprende com isso. Isso não faz ele voltar para trás. Isso faz ele crescer. Porque ele vai comendo esse alimento e ele, de repente, ele já quer um alimento mais sólido e, de repente, ele já quer ouvir coisas mais fortes e mais sólidas. Amém? Então, eu gostei disso aqui, irmãos. Olha aqui. Olha só. E logo durante a sua caminhada. Então, você viu o que ele falou ali em Hebreus? Que nós temos que ir para a perfeição. Passar pela justificação, né? Passar pelo batismo nas águas e ir para a perfeição. Hebreus 6. Amém? Agora, ele disse aqui, dessa pergunta aqui, ó. Vocês entenderam a pergunta que essa pessoa fez? Sim. Vocês entenderam a pergunta? Vamos lá? Perguntaram para o irmão Brana, eu fui batizado na idade de 13 anos, deveria eu batizar outra vez? O que ele respondeu? Se você tem sido um cristão, desde aquele tempo, desde que você tinha 13 anos, um crente em Cristo, eu ficaria como está. Eu não batizaria outra vez. Se Deus tem te abençoado e te dado o que para você? O Espírito Santo. Desde então, porque o batismo nas águas é para quê? O batismo nas águas é uma confissão que você está fazendo, que você crê, que você creu em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Agora, se você fez a sua confissão não estando com o coração, é como tomar ceia em vão, para a sua própria condenação. Ele disse aqui, agora, logo durante sua caminhada, se alguém, um desconhecido, pergunta, você foi batizado? Você vai responder, sim, eu fui. Você é batizado? Sim, eu fui batizado. Então, ele disse, eu creio que o batismo é essencial. Eu não diria que não é essencial. É essencial porque cada mandamento de Deus é essencial. Não crê você assim? É essencial que sejamos batizados. Jesus fez essa declaração em São Mateus 16. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. E quando ele estava falando, né, estava falando com Nicodemos, ele disse, a menos que um homem seja nascido da água e do Espírito, não entrará no reino. Deve ser batizado, e eu creio no batismo por imersão em nome do Senhor Jesus Cristo, em ser levantado em uma novidade de vida para caminhar. Aí que entra a coisa. Você é batizado para caminhar nos mandamentos de Deus. Amém. Amém. Então você começa a ser um filho obediente. Agora você poderia perguntar, irmão Bill, alguma vez você já batizou alguém outra vez? Que já tinha sido batizado quando era criança? A resposta dele, muitas vezes. Mas sabe por quê? Ele vai dizer assim, ó, há uma escritura em Apocalipse, capítulo 2, onde ele fala à igreja e disse, arrependa-te e faz tuas primeiras obras outra vez. E muitos deles interpretam essa escritura e dizem que quer dizer que você deve ir e fazer a mesma coisa outra vez. Bom, se você observar, meu querido cristão, eu vou terminar aqui agora, eu não estou contra isto, vê? Estamos, ele disse, eu não sou contra isso, ele disse, eu tenho água ali no batistério, ele está dizendo, eu não sou contra. Estamos prontos para batizar qualquer um que deseja ser batizado em qualquer momento. Não estamos contradizendo, ele está respondendo a pergunta. Então ele disse, não é que eu não quero te batizar. Vocês entendem o que ele está dizendo? Amém. Vocês podem entender? Não é que eu não quero te batizar de novo, né? Mas ele está dando aqui, não estamos contradizendo. Se você quer ser batizado, e se isso tem vindo a ser algo que está causando um obstáculo no seu caminho, e você sente que deve fazer, faça. Isso é correto. Vai e faça. Não deixe nada
se colocar, se interpor em seu caminho. Mantenha perfeitamente sem obstáculo. Eu sei do que ele está dizendo aqui, porque eu já li em outras mensagens o que ele quer dizer aqui. E ele vai dizer, é como se você houvesse feito algo anos atrás, e você sente que deveria ter feito correto, e então você vai e faça da maneira que você sente que deveria fazer. Não importa o que seja. Você mantenha-se sem obstáculo, porque você estará com essa coisa sempre em você. E você não poderá ir mais adiante até que você tire aquilo do seu caminho. É tremendo isso aqui, irmão. É tremendo isso aqui, igreja. Você viu a resposta que ele deu para ele? É como dizer assim, olha, ele diz assim, ó, precisa ser batizado de novo? Ele disse que precisa, irmãos. Vamos lá responder. Precisa ser batizado de novo? Ele diz, não. Ele diz, mas e se isso está lá na sua mente e você sente que, de repente, você tem que ser batizado de novo em nome de Jesus Cristo para tirar aquilo? O que ele falou que deve ser feito? Por quê? Ele diz, porque você não vai continuar a sua vida cristã sem tirar aquilo. E quantos, irmãos, não rende, não cresce, porque tem alguma coisa, sempre está ali. Sabe o que quer dizer isso, igreja? Ele volta para trás, como se fosse assim, ó, sabe, irmãos miúdos? Ele volta para trás, não, agora eu vou acertar, agora eu vou. Aí ele vai de novo caminhando, de repente ele para naquilo, entendeu não? Aí aquilo não deixa ele caminhar. O que é aquilo para você, na sua vida? Você não vai ir para frente sem acertar aquilo. Vem aqui, irmãozinho, fazendo um favor. Fica aqui. Então, ó, presta atenção. Ó, então, Então, vamos lá. Então, irmãos, o que ele está dizendo? Então, eu estou bem com todos os irmãos da igreja, menos com quem? Menos com o irmão Rosemildo. Eu não me acerto com ele alguma coisa. Aí eu caminho aqui, caminho ali, eu tenho que passar por aqui, não vou? Aí eu vou passar por aqui, o que eu faço? E tal, meu Deus, irmão. Aí eu faço o quê? Aí eu vou aqui, vou ali, dou a volta aqui, um dia eu vou ter que... né? Aí, de repente, eu estou lá assim, e vou passar aqui, e estou indo... O que eu tenho que fazer para mim poder ter isso aqui aberto para me descer ali? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acertar isso. Se eu não acertar, ele está dizendo, você não pode ir mais além do que aquilo que você está ali, aquele obstáculo que está ali na sua vida. É um obstáculo que está ali. Por isso que está sempre assim. Você pode contornar, mas você vai ter que vencer. Mas eu contornei. Mas sabe, irmãozinho, o que eu lembrei aqui? Essa questão de contornar aqui. Você captou, né? Captou, não captou? Nós viemos aqui para a Terra e contornamos o quê? Quem lembra? Lembra que nós contornamos a teofania? Sim. Quando nós contornamos aqui, o que acontece? Nós temos que voltar para cá. Por que nós temos que voltar? Porque estando aqui, ele disse, nós não estamos completos. Nós temos que voltar. Para ter o corpo glorificado, nós temos que pegar a teofania. Não é tremendo, irmãos? Sim. Por isso, quando você olha, não, mas eu tenho alguma coisa com isso. Eu tenho alguma coisa. Eu tenho uma dificuldade. Eu tenho um pensamento. Sempre, o profeta está dizendo, você viu a resposta que ele deu aqui? Ele deu aqui, ó. É como se você tivesse feito algo anos atrás e você sente que deveria ter feito correto, bem.
Então você vai e faça. Se você não fez, vai e faça. Não importa o que seja, você mantenha-se sem obstáculo. Vocês estão ouvindo? Porque você estará com esta coisa sempre e não poderá ir mais adiante até que você tire isso do seu caminho. Até que você tire isso do seu caminho. Você pode contornar aqui, pode contornar lá, pode desviar. É um obstáculo, irmãos meus, volta aqui, é um obstáculo que Deus colocou ali para que você possa vencer. Não adianta, você vai ter que vencer aquilo. Então, quando Deus colocou na frente de Davi um leão, ele venceu? Venceu o leão. Quando colocou um urso, ele venceu? Venceu. Quando colocou Betseba, e ele contornou, ele teve que vencer aquilo. Quando colocou um Golias, ele venceu? Venceu. Venceu, mas por que ele venceu o Golias? Ele não teve. Você tem que operar a sua salvação. Está lá para você vencer. Ele disse, vence. Você nasceu um vencedor. Você vai vencer. Você vai conseguir. É como, irmãos? É como pular, vamos dizer, como pular salto em altura. Aqueles homens que saltam em altura, né? Eles vão colocando a altura assim, né? Aí eles pulam a primeira vez, eu estava vendo. Às vezes eles colocam essas mensagens de estímulo aí, de auto, como é que chama? Autoajuda, né? Aí uma atleta de um país, irmãos, daí não sei, é porque eu às vezes passo por alto. Ela, não sei quantas Olimpíadas ela foi para poder ser campeã, pulando. Altura. Ia lá, errava. Ela treinava, depois na outra ia, errava. Aí foi indo, até que ela pegou a medalha de ouro. Até que ela foi vencedora e pegou a medalha de ouro. Vida de motivação, é. Agora você nasceu para vencer? Esse obstáculo ali, você vai vencer. Agora, observe bem. Jesus aprendeu o quê? Obediência por aquilo que ele padeceu. Ele chegou a dizer assim, Senhor, mas eu tenho que... O último obstáculo dele, qual foi? Acho que é o último, né? Qual foi? E ele disse o quê? Senhor, passa de mim esse obstáculo, porque é grande, Senhor. Mas, contudo, faça a tua vontade. Eu tenho que passar? Tenho que passar. Ele suou sangue. Suou sangue. Mas ele foi para o Calvário. Ele foi para a cruz. Ele sabia que ele ia ressuscitar ou não? Jesus sabia que ele ia ressuscitar, irmãos? Sabia? Jesus sabia? Ele sabia, porque ele disse, destrua esse templo. Em 3 dias eu levantarei. Mas quando foi para passar aquele obstáculo, ele olhou, oh Senhor, é esse? É. Eu tenho que ir, mas com toda a segurança que ele tinha, que ele ia ressuscitar, irmãos, ele como um homem, ele sentiu a dor, mas ele seja feita a tua vontade. Ele aprendeu, ele operou aquilo. E aí nós queremos contornar os obstáculos, as provas, as dificuldades, como o profeta disse no culto passado, se vocês lembrarem disso, eu sou criticado. Quantos lembram que ele falou isso? Lembra que ele falou? Porque a gente vem nos cultos, irmãos, ele disse, eu sou criticado. Ele disse, mas eu vou me esquivar? Não, ele disse, todos foram, eu tenho que ser criticado também. Amém? Ele disse, esse obstáculo eu tenho que passar também. Vocês estão entendendo, igreja? Relembrando as verdades ouvidas.